Sim, hoje tem vídeo de maquiagem de novo, então separa os teus pincéis e vem juntinho comigo pra gente se maquiar. Oi, oi, tudo bem contigo? Sim, hoje tem maquiagem de novo aqui no canal. E como a gente começou com as maquiagens de efeito, vamos dar sequência para tu ter várias opções. Então assim, a gente já fez uma maquiagem que era com o intuito de aumentar os olhos, deixar mais arredondado, e a maquiagem de hoje é completamente o contrário. A gente vai deixar os olhos mais alongados, mais felinos, mais sexys. Então, se tu quer deixar teu olho mais alongado, esse vídeo é pra ti. Então, tem dica de maquiagem, dica de cílio postiço, dica de extensão de cílios, tudo junto para que tu tenha um olhar ainda mais lindo e maravilhoso. Então, se tu gosta desse tipo de vídeo, não esquece de já deixar teu joinha aqui, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo para ajudar o canal a crescer. Então chega pertinho e vamos para as dicas. Bem de pertinho, então, pra gente começar a nossa maquiagem. Lembrando, a maquiagem de hoje, então, pra alongar os olhos, levemente diminuir um pouquinho também. E a gente já teve a maquiagem contrária, né, que é pra aumentar ainda mais o olhar. Vai ficar no link aqui na descrição do vídeo, caso tu queira dar uma olhadinha por lá também. Então, eu tô aproveitando que eu ainda estou sem cílios, sem extensão de cílios, pra demonstrar pra vocês realmente alguns efeitos que a gente consegue através da maquiagem e dos cílios também, seja ele cílio postiço, extensão, enfim. Então, são dicas bem gerais. Então, hoje eu vou começar da mesma forma que da outra vez, né? Vou começar com um corretivo na região da pálpebra, só pra fazer uma liga pra nossa sombra, pra ela pigmentar melhor, pra gente não ter nenhum problema de pigmentação. Venho com uma esponjinha, dou umas batidinhas, só pra deixar tudo bem distribuído. Eu vou fazer primeiro um ladinho, que nem a gente fez no outro vídeo, né? Pra vocês verem bem o efeito e conseguirem comparar a diferença entre os dois olhos, tá? Então, eu vou começar com o iluminador abaixo do ponto alto da sobrancelha para facilitar nosso trabalho de esfumado, a gente não precisar ficar tanto tempo ali esfumando. Então, a gente vem com uma sombra, pode ser uma sombra mais iluminadora, o iluminador de rosto mesmo, ou se tu não gosta desse efeito iluminado, pode vir com um pozinho de rosto também, que funciona super bem, tá? Então, iluminado o nosso ponto alto da sobrancelha, a gente começa a trabalhar com as transições. Vou começar com uma sombra marrom clarinha, só pra fazer transição de pálpebra, e agora a gente já vai começar a trabalhar no efeito, de cara assim, tá? A gente pega um pincel bem fofão, uma sombra marrom clarinha pra gente começar a transição, e vai começar a trabalhar no canto externo do olho. A gente deposita essa sombra ali, já vai demarcando um pouquinho do côncavo pra gente criar a transição, né? Principalmente quem não tem esse olho fundo, o côncavo bem fundo, a gente consegue trabalhar um pouquinho de profundidade. Então, a gente vai espalhando aqui, já vai criando um degradê bem natural. Esse iluminador ali embaixo do ponto alto, ele já facilita bastante. E aqui a gente vai começar a trabalhar formato. Então, com a sujeirinha que tem no pincel, eu começo a levemente arrastar essa sombra mais pro finalzinho da sobrancelha. Então, a gente não para bem aqui no final do olho, a gente segue um pouquinho pra fora mesmo. A gente quer aumentar esse esfumado. Então, sempre levando em direção ao final da sobrancelha, em direção às têmporas. Se precisar sujar um pouquinho do pincel na sombra, a gente volta e já vai fazendo esse formato mais alongadinho. Então, já terminei de aplicar a sombra, vocês podem ver que é muito sutil essa diferença, realmente é só com a sujeirinha que tem no pincel, a gente não quer fazer um gato de sombra, não é esse o intuito. Então, a gente já finalizou aqui e fica um degradê. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com degradê sim, a gente vai fazer sombra mais clara no início do olho e mais escura pro final, justamente pra gente alongar esse olhar. Então, agora eu vou começar a trabalhar um pouquinho mais de profundidade. Já trabalhei com a sombra marrom mais clarinha e venho com uma sombra marrom um pouquinho mais escura pra gente dar um pouco mais de ênfase. Então, a gente pega um marrom, um tom mais escuro, pode diminuir o pincel, pegar um pincel um pouquinho menorzinho pra gente ter mais precisão. E a gente vai trabalhar da mesma forma. Vai aplicar a sombra mais escura no cantinho externo, só que agora a gente cuida pra não subir muito com ela no côncavo, pra ela não invadir o espaço da sombra anterior. E daí a gente vai criar aqui um efeito um pouquinho mais destacado no final dos olhos, que é a ideia dessa maquiagem. Então, a gente aplica aqui no cantinho e vai dando leves arrastadinhas, mas sempre abaixo da sombra anterior, pra gente não invadir e não deixar o olho muito escuro.
Então, terminei de aplicar a sombra marronzinha mais escura, ela fica bem concentradinha aqui mesmo, nessa parte final do olho. A gente volta com aquele pincel mais fofão do início e vem pra dar um acabamento aqui, né, só pra esfumar um pouquinho mais. Eu tô optando por trabalhar com sombra marrom e eu tô usando inclusive os mesmos tons de sombra que eu usei na outra maquiagem, porque é justamente pra demonstrar efeito, né? Mas é bem livre, tu pode usar os tons que tu quiser, não tem regra não, tá? Aqui é só pra demonstrar esse efeito. Então aqui a gente já tem a transição. Eu volto para aquele primeiro marrom, que é o mais clarinho, porque agora a gente vai começar a vir mais para o canto interno dos olhos. Então, para fazer esse degradê, eu pego esse mesmo pincel fofão com aquela sombra marrom um pouquinho mais clarinha e começo a dar umas batidinhas aqui entre aquele marrom mais escurinho, bem no centro da pálpebra, porque a gente vai fazer um degradê mesmo, tá? Aqui a gente já começa a ver que o degradê tá se formando, mas como a gente aplicou corretivo em toda a pálpebra, para não ficar acumulando corretivo aqui nesse cantinho, eu vou vir com um pozinho de rosto, não é nenhum tipo de sombra específica, e vou só selar aquela região ali. Tu pode vir com uma sombra cintilante, com o próprio iluminador, dando batidinhas, para deixar toda a pálpebra bem seladinha e não correr o risco de até carimbar alguma coisa, como no caso aqui que a gente vai usar sim o delineador para salientar ainda mais esse efeito mais puxadinho, né? Então, de sombra, basicamente é isso aqui. A gente já tem um olho levemente mais alongado pelo efeito da sombra, mas quem vai fazer toda a diferença aqui vai ser o delineado, sim, que é o que imita mais ou menos o gatinho, tanto na extensão de cílios como no cílio postiço. Uma dica bem interessante, se tu não tem muita habilidade com o delineador, já te indico primeiro trabalhar com delineador em caneta, ele é bem mais fácil de trabalhar. Mas se mesmo assim não é teu chão o delineado gatinho, começa com sombra. A sombra é bem interessante porque a gente consegue fazer um leve esfumadinho. Eu vou demonstrar aqui com vocês uma sombra marrom mais escurinha, que daí eu consigo fazer o delineador por cima depois. Então vocês vão pegar um pincel mais chatinho e bem pequenininho, tá? E vão colocar um pouquinho de sombra escura e vocês vão pegar bem aqui no finalzinho do olho, no canto externo, e vão fazer como se fosse um gatinho mesmo, bem dando umas carimbadinhas assim com o próprio pincel e dar uma arrastadinha pra fora. Vai ficar bem sutil, porque na verdade eu quero fazer um delineador por cima, então não vou fazer preto, mas vocês podem fazer com preto. Então a gente dá leves carimbadinhas aqui, que a gente já tem o nosso gatinho. E daí com o pincelzinho deitadinho é só fazer a volta, que assim que vocês têm um delineado esfumado. E ele não precisa ser bem certinho, porque é justamente com sombra, ele é esfumado, então não precisa ficar bem certinho, bem direitinho, com todo aquele acabamento que o delineador líquido ou em caneta, enfim, precisa. Então essa aqui já é uma opção um pouco mais fácil, vocês podem fazer com a sombra preta e fica bem bonito também. Eu vou fazer com o delineador e já volto então pra gente finalizar e dar mais alguns detalhes sobre o cílio postiço e sobre a maquiagem também. Voltei já então com o delineado pronto, então vocês podem ver como faz toda a diferença o delineado na maquiagem, ele realmente alonga o olhar. Então lembrando, né, esse efeito gatinho, ele vai alongar o olhar, seja com o delineador, seja com um cílio postiço, nesse efeito mais gatinho, que eu já vou mostrar pra vocês como é, seja também no formato gatinho na extensão de cílios. Então tudo que é mais comprido, que alonga pro final, vai dar uma leve diminuída no teu olho, vai alongar mais esse olhar. Então, seja o próprio delineado gatinho, o cílio postiço gatinho ou a extensão de cílios no formato gatinho, independente da técnica que tu optar por fazer, tá? Isso é questão de comprimentos e onde a gente localiza eles. Então, eu vou colocar um cílio postiço aqui no formato gatinho, vou mostrar aqui pra vocês como ele é. Vocês podem perceber que ele é mais alongado para a parte do final, então é essa a intenção, né? O gatinho ele vai chamar a atenção pro final dos olhos. Lembrando uma dica muito importante sobre o delineador, se tu for usar delineador com a extensão de cílios, é importante que tu opte sempre por produtos que não sejam à prova d'água, tá? Porque a gente precisa ter uma facilidade para remover esses produtos usando a extensão de cílios. Então dá preferência ou por usar uma sombra, como foi a dica que eu te dei no início, ou produtos que sejam de fácil remoção e que sejam laváveis, tá? Voltando para o cílio postiço, é sempre importante lembrar que a gente precisa medir os cílios nos olhos para ver se ele é do comprimento do nosso olho ou se ele está muito grande. Nesse caso aqui, se esse estilo de cílios ficar muito grande no teu olho, tu vai cortar na pontinha de fora. Não que nem o boneca que eu falei que tinha que cortar uma ponta de cada lado porque ele é igual para os dois lados. Nesse caso aqui, a gente sempre corta a pontinha de fora
porque por dentro ele é mais pequenininho e tem esse formatinho mais delicado. Então, eu vou medir no meu olho, se ficar grande, provavelmente eu vou cortar os 2 tamanhozinhos, vou colar o cílio e já volto para vocês verem a diferença com o cílio postiço também. Voltei, então, o cílio postiço já aplicado. Esse é um cílio que não é muito volumoso, então não dá toda aquela diferença. Mas já dá pra gente sentir qual que é a ideia desse efeito. Então, eu vou finalizar a parte de baixo do olho, só assim já fica lindo, né? Mas, como a gente quer dar mais ênfase pro lado de fora, eu vou finalizar. Então, eu vou pegar um pincel menorzinho e vou voltar com aquela primeira sombra mais clarinha, aquele marrom mais clarinho. Eu vou aplicar mais ou menos até o centro dos olhos, eu não vou vir com ela até o cantinho interno. Então, eu vou dar uma esfumadinha aqui, e nesse caso aqui eu não desço muito com a sombra, como no caso do efeito mais boneca, porque eu não quero que o meu olho abra tanto, pelo contrário, eu quero que ele dê uma leve diminuída. Então, eu dou uma esfumadinha mais ou menos até o centro, só pra gente ter uma continuidade com aquele esfumadinho que a gente puxou pra fora lá no início, pra não ficar uma coisa tão dura, digamos assim, né, sem uma sombra, que é o que tá faltando. E daí eu venho com aquela sombra marrom mais escurinha com um pincel menorzinho ainda, e daí sim eu vou aplicar ele só bem no finalzinho do olho, que é só pra dar um peso nessa região e salientar ainda mais o nosso gatinho. Uma dica bem interessante eu não vou fazer aqui, porque eu confesso que eu tenho um pouquinho de dificuldade com essa parte, que é a gente puxar aquele gatinho aqui no canto interno do olho. Por que que eu tenho uma dificuldade? Eu tenho muitos cílios nesse cantinho de olho, então é muito difícil fazer uma pontinha que fique delicada, que fique pequenininha. Mas também é um efeito que vai alongar ainda mais o teu olhar, a gente puxar o gatinho pro canto e dar aquela leve puxadinha no canto do olho também, tá? Eu não vou fazer aqui, mas fica como uma dica para vocês. Então, aqui já tá finalizado. Coloquei a sombrinha marrom mais claro até mais ou menos o centro do olho e o marronzinho mais escuro bem no cantinho de fora. Lembrando que todas essas técnicas aqui são técnicas aliadas a visagismo e imagem. Então, a gente tá trabalhando com sombra e com claridade para a gente fazer destaque de algumas regiões e neutralizar outras. E assim a gente consegue mudar efeitos no nosso olhar. Então aqui a gente puxando um gatinho, né, um delineador gatinho mais para fora, clareando a parte de dentro, a gente cria um certo contraste e a gente faz parecer o nosso olho mais alongado e levemente um pouquinho mais pequenininho também, né? Porque não tem como a gente alongar um olho sem diminuir um pouquinho a abertura dele. Então, são tudo técnicas de visagismo e imagem que fazem toda a diferença no nosso olhar. E a gente alia isso na maquiagem, no próprio cílio postiço e principalmente na extensão de cílios para a gente conseguir trabalhar ali os melhores efeitos para o teu olho. Então, eu vou replicar a maquiagem do outro lado e eu já venho finalizar o vídeo com vocês. Finalizada a maquiagem, então, só repliquei tudo do outro lado. Então, fiz aquele esfumadinho com marrom mais clarinho, puxando em direção às têmporas, a questão do claro no início do olho, mais escurinho pro final, delineado gatinho, próprio cílio postiço. Então, tudo isso são algumas diquinhas que vão dar diferença e eu vou finalizar com mais uma dica que é da máscara de cílios. Se tu não quiser passar máscara de cílios ou quiser passar em todo o cílios inferior, tudo tranquilo, tá? Se tu tiver principalmente com extensão de cílios, não me passa na extensão de cílios, tá? Vai passar só no cílio de baixo. Aqui, no caso, eu passei porque eu tava com cílio postiço. Uma dica interessante para esse tipo de maquiagem, para dar mais ênfase ainda pro canto externo do olho, é passar a máscara de cílios bem no finalzinho do olho. Então, é só aqui nos últimos fiozinhos pra gente chamar um pouquinho mais de atenção justamente para esse final. Então, a gente não vai colocar em todo o cílio inferior. Então, coloca só nas pontinhas, nas beiradinhas aqui, só pra dar um charminho e fazer ainda mais essa ênfase ali. Então, lembrando, né, são dicas de visagismo e imagem aliadas à maquiagem que vão fazer esse efeito mais gatinho. Se tu quiser usar, então, essa técnica para tu alongar ainda mais os seus olhos na extensão de cílios, opta por formatos mais alongados, como o formato gatinho, em que o maior comprimento que tu vai utilizar vai ficar mais no canto externo dos teus olhos. Se for usar o cílio postiço, então também opta por cílios que tenham os cantos externos mais alongados, que são pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença na tua maquiagem. Espero que tu tenha conseguido ver e identificar a diferença dos meus olhos, principalmente quando eu fiz só um lado, né, que dava pra gente ter uma noção muito melhor, e ver que é possível a gente brincar muito com a maquiagem e ter efeitos maravilhosos, tanto para aumentar o olhar, alongar, enfim, dá pra brincar muito e fazer muita coisa bacana.
Então, esse foi nosso vídeo de hoje, espero que tu tenha gostado. Então, não esquece, né, de deixar teu joinha aqui. E se tu for profissional na área e quiser mais informações, né, sobre o mundo das extensões de cílios, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. A gente se vê numa próxima. Beijo, tchau, tchau!